Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23, neste domingo, dia 25 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Trasumaropisia gram zero. Enquanto caminhava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e o pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho começa com uma prisão e termina com um chamado. Começa com João preso e continua com Jesus caminhando. Isso já nos ensina algo profundo. Quando algo se fecha na nossa vida, Deus começa algo novo. Quando uma porta parece se trancar, o reino encontra outro caminho para entrar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Algo foi interrompido, algo não saiu como esperado, algo foi tirado de você. E o coração pergunta: e agora? Jesus não para. Ele se retira, mas não desiste. Ele muda de lugar, mas não muda de missão. Isso toca profundamente quem hoje se sente deslocado, fora do lugar, vivendo uma fase que não escolheu. O Evangelho nos lembra que Deus age também nos deslocamentos da vida. Cafarnaum não era o centro religioso, não era Jerusalém, era a periferia. E é ali que a luz se levanta. O texto diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Isso não é poesia distante, é promessa concreta. Luz não aparece onde tudo está bem. Luz se manifesta onde há escuridão, confusão, cansaço, medo. Se hoje você se sente andando no escuro, este domingo traz uma notícia clara: a luz de Deus sabe onde te encontrar. E a primeira palavra de Jesus é direta: convertei-vos. Não é ameaça, é convite. Converter-se não é apenas mudar de comportamento, é mudar de direção interior. É parar de andar em círculos, é deixar de adiar decisões, é perceber que o reino não é distante, não é só para depois, não é só para o céu. O reino está próximo, está ao alcance de quem decide escutar. Jesus caminha à beira do mar e vê pessoas comuns, não vê estudiosos da lei, não vê gente preparada, vê pescadores trabalhando, lançando redes, consertando o que rasgou. Isso fala muito com a nossa vida. Jesus nos chama no meio do cotidiano, no meio da luta, no meio do cansaço. Ele não espera a vida ficar perfeita para chamar. Ele chama no meio do barulho. E o chamado é simples e exigente: segui-me. Não é entende tudo primeiro, não é organiza tudo antes, é segui-me. E o Evangelho diz algo que desconcerta: eles imediatamente deixaram as redes. Imediatamente. Isso não significa irresponsabilidade,
significa clareza interior. Quando o coração reconhece a voz certa, ele não adia. Talvez você esteja adiando uma decisão há muito tempo, uma mudança necessária, um passo de fé, um perdão, um recomeço, e o medo te segura. Jesus hoje passa perto da sua vida e diz: vem, não promete caminho fácil, mas promete sentido. No meio desta palavra eu quero convidar você a caminhar conosco todos os dias no canal Ecos da Fé Viva. Aqui, a palavra é alimento diário para quem quer seguir, mesmo com medo. Ative o sino para permanecer em comunhão conosco e, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção, aquilo que você quer colocar diante de Deus neste domingo. Quando você escreve sua intenção, você não está falando para pessoas, está entregando ao Senhor. Eu me lembro agora de um testemunho simples, que reflete bem este evangelho. Seu Antônio Carlos, 64 anos, morador de Santos, pescador aposentado, a vida inteira acordou cedo, viveu no mar. Depois da aposentadoria, sentiu-se vazio, sem rumo. Um dia, ouvindo a palavra, percebeu que Jesus chamou pescadores não porque sabiam pescar, mas porque sabiam esperar, insistir, confiar. Ele começou a rezar todos os dias, a ajudar na comunidade, a visitar um vizinho doente, e dizia: eu achei que minha vida tinha terminado, mas Deus só estava mudando a rede. Jesus chama Tiago e João, que estavam com o Pai, e o texto diz que eles deixaram o Pai. Isso não fala de abandono, mas de prioridade. Deus não tira o amor da família, mas pede que ele seja o centro. Quando Deus ocupa o centro, tudo encontra lugar. Quando Deus não ocupa, tudo vira peso. E Jesus segue caminhando, ensinando, proclamando e curando. O Evangelho nos mostra um Cristo em movimento. Um Deus que não fica parado esperando, mas vai ao encontro. Um Deus que ensina a mente, toca o coração e cura o corpo, tudo junto. O reino não é teoria, é vida transformada. Este domingo nos convida a perguntar com sinceridade: que redes eu preciso deixar? O que me prende já não me faz viver? Onde Jesus está passando e eu estou fingindo que não ouvi? Senhor Jesus, neste domingo nós queremos escutar o teu chamado, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem entender tudo. Dá-nos coragem para deixar o que nos prende e seguir-te com o coração inteiro. O chamado de Jesus não acontece num templo silencioso, mas à beira do mar, onde a vida acontece como ela é. Redes sujas de sal, mãos cansadas, olhos acostumados a esperar. É nesse cenário comum que Deus pronuncia palavras decisivas. Isso nos ensina que a conversão verdadeira não começa longe da realidade, mas dentro dela. Deus não nos pede para sair do mundo antes de segui-lo. Ele nos chama exatamente onde estamos. Quando Jesus diz: convertei-vos, Ele não fala a pessoas perdidas sem rumo, mas a trabalhadores, a gente ocupada, a quem já tem uma rotina. Converter-se, então, não é abandonar a vida, é permitir que a vida ganhe novo sentido. É continuar acordando cedo, enfrentando desafios, cuidando da casa e da família, mas com o coração orientado por outra luz. O Evangelho insiste: o reino dos céus está próximo. Não está distante no tempo, nem reservado para poucos. Está perto de quem escuta, está perto de quem decide, está perto de quem reconhece que não dá mais para viver do mesmo jeito. Essa proximidade do reino consola quem se sente atrasado na fé, quem pensa que já perdeu tempo demais. Em Deus, nunca é tarde para começar. Pedro e André deixam as redes, Tiago e João deixam o barco. O texto não diz que deixaram por desprezo, mas por confiança. A conversão não destrói o que fomos, ela transforma o que fazemos. As redes que antes pescavam peixes,
passam a recolher vidas. O barco que levava trabalho passa a conduzir missão. Nada se perde quando é entregue a Deus. Tudo é ressignificado. Talvez você esteja preso a redes invisíveis, a redes feitas de medo, de culpa, de comodismo, de dependência do olhar alheio. Redes que seguram, mas também impedem de avançar. Jesus não arranca essas redes com violência. Ele chama, e o chamado revela o que precisa ser solto. Quando a voz certa ecoa, o coração entende o que já não serve. Há pessoas que escutam esse evangelho e pensam: isso não é para mim, minha vida é complicada demais. Mas é justamente para vidas complicadas que Jesus veio. Ele não chama quem tem tudo organizado, Ele chama quem está disposto a caminhar. A fé não é um prêmio para os melhores, é um caminho para os disponíveis. Jesus não pede garantias, Ele não apresenta um plano detalhado, Ele pede seguimento. Isso exige confiança. Seguir sem controlar tudo, confiar sem ver todo o percurso. Para muitos isso é o mais difícil. Queremos segurança antes do passo. Jesus oferece presença durante o passo, e essa presença sustenta. Ao longo do texto vemos Jesus ensinando, proclamando e curando, 3 movimentos inseparáveis. Ensinar ilumina a mente, proclamar aquece o coração, curar restaura a vida concreta. O Evangelho não cuida só da alma isolada, ele toca a pessoa inteira. Por isso a conversão também é integral, muda pensamentos, atitudes e relações. Talvez você precise, neste domingo, permitir que Jesus ensine algo novo à sua mente. Talvez precise deixar que Ele cure uma ferida antiga, uma dor que você aprendeu a esconder. Talvez precise acolher a boa notícia de que sua vida ainda pode ser diferente. O reino não é uma ideia, é uma experiência que começa quando damos espaço. Pense por um instante no ritmo da sua vida. Onde você tem vivido no automático? Onde tem repetido padrões que não trazem paz? Onde tem se conformado com menos do que Deus deseja? O chamado de Jesus não humilha, Ele desperta. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Recordo agora uma história simples que ilustra esse despertar. Dona Elza Maria, 71 anos, de Ribeirão Preto, aposentada do comércio. Ela dizia que sempre foi trabalhadora, correta, mas vivia com o coração endurecido por decepções. Ao ouvir o evangelho do chamado, percebeu que sua conversão precisava ser interior. Começou a rezar pelos próprios ressentimentos, a procurar reconciliação, a servir em silêncio. Eu não mudei de lugar, dizia, mudei de direção por dentro. Esse é o milagre cotidiano do reino. Não exige grandes gestos, mas decisões fiéis. Não pede heroísmo, mas perseverança. Não acontece de uma vez, mas se constrói dia após dia. O seguimento não é um evento, é um caminho. Jesus passa, chama e segue adiante. Ele não força a resposta. A liberdade é respeitada. Alguns seguem imediatamente, outros escutam e voltam às redes. O Evangelho nos coloca diante dessa escolha, sem pressionar, mas nos lembra que toda escolha tem consequência. Seguir traz vida, adiar prolonga a escuridão. Se hoje você sente o coração inquieto, não ignore. A inquietação pode ser sinal de que a luz está próxima. Se você sente medo, não se afaste. O medo pode ser a porta de entrada da confiança. Se você sente desejo de mudança, não sufoque. O desejo pode ser a semente do reino. Senhor Jesus, continua passando pela nossa vida. Ensina-nos a reconhecer a Tua voz no meio do barulho. Dá-nos coragem para soltar as redes que nos prendem. Conduze-nos passo a passo, mesmo quando não vemos tudo. Que o Teu reino cresça em nós hoje e sempre.
Chegamos agora ao momento de acolher no silêncio tudo aquilo que a palavra despertou em nós. O evangelho deste domingo não termina com uma explicação, mas com um movimento. Jesus continua caminhando, ensinando, curando. O chamado não ficou no passado, ele acontece agora, no presente da nossa vida, exatamente como ela está. Talvez você tenha escutado esta palavra com o coração apertado, sentindo que algo precisa mudar, mas sem saber exatamente por onde começar. Jesus não pede respostas prontas, ele pede abertura. Ele não exige força imediata, ele oferece presença constante. Seguir é caminhar com ele mesmo quando os passos ainda são inseguros. Neste domingo, o Senhor nos convida a confiar mais do que controlar, a deixar as redes que já não trazem vida, a soltar aquilo que pesa e impede o coração de avançar. Cada um sabe quais são as suas redes. Não é preciso nomeá-las em voz alta, basta colocá-las diante de Deus com sinceridade. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua luz continua a se levantar sobre as nossas trevas. Obrigado porque não nos deixas parados quando algo se fecha, mas nos conduzes a novos caminhos. Dá-nos a graça de reconhecer a tua voz no meio da rotina, do cansaço e das preocupações diárias. Nós te entregamos neste momento a nossa vida como ela é. Entregamos nossas famílias, nosso trabalho, nossas decisões, nossas fragilidades. Entregamos também aquilo que nos prende e que temos medo de soltar. Dá-nos coragem para confiar mais em ti do que nas nossas próprias seguranças. Pedimos, Senhor, por todos os que se sentem perdidos, vivendo nas trevas da ansiedade, do desânimo, da solidão, que a tua luz alcance esses corações, que a tua palavra devolva sentido, que a tua presença cure aquilo que ninguém mais consegue tocar. Que este domingo seja um recomeço interior, não um entusiasmo passageiro, mas um passo firme, que saibamos seguir-te no cotidiano, nas pequenas escolhas, na fidelidade simples, na oração perseverante. Que o teu reino cresça em nós, mesmo que de forma silenciosa. Agora, unidos como irmãos e irmãs, confiantes no amor do Pai, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, ilumine seus caminhos e fortaleça a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz. A luz de Cristo caminha com você.